Hoje, com a IA, não existe um mapa, então você precisa se acostumar a ser uma exploradora. Esta é a Yamini, CEO da HubSpot, uma empresa de 30 bilhões de dólares. Ela chegou aos Estados Unidos na casa dos 20 anos com algumas centenas de dólares no bolso. E agora está comandando uma das empresas de tecnologia mais poderosas do mundo. Você chega ao Vale do Silício, que é majoritariamente masculino, certo? Eu ainda sinto isso. Entro em algumas salas e penso, será que eu consigo fazer isso? Ela achou seu caminho durante a febre das empresas.com. No meu primeiro dia de trabalho, demitiram metade da turma. Anos depois, ela entrou para a HubSpot e quase imediatamente tudo começou a dar errado ao mesmo tempo. A Covid chegou e 1 ano depois, o fundador e CEO, Brian Halligan, sofreu um acidente de snowmobile. Ele me ligou do hospital e disse, preciso de um tempo para me recuperar. Toque a empresa. Eu pensei, sério, o que faço? E ele, não estrague tudo. Ela assume para comandar a empresa. Muitos pensam de forma funcional. Comecei em vendas, depois serei gerente sênior e depois diretora. Isso é ótimo se quiser permanecer só em uma função. Mas às vezes, as coisas que nos trouxeram até aqui não são suficientes para nos levar adiante em nosso caminho. Você pode aconselhar quem sente estagnação na carreira? O que essa pessoa deveria mudar agora para voltar a crescer? Ok, primeiro de tudo, Yamini, sua história é incrível. Você chegou aos Estados Unidos aos 20 anos com só algumas centenas de dólares. sim. Agora você está comandando uma empresa multibilionária como CEO. Para quem não te conhece, você pode falar um pouco sobre sua trajetória e carreira? Sim, cresci na Índia em uma família com 2 meninas. Sei que você também tem 2 filhas. Sim. Nós crescemos em uma cidadezinha bem pequena, então a gente não deveria, sabe, ter sonhado alto. Mas minha mãe era simplesmente, sabe, incrível e ela realmente nos ajudou a pensar além da nossa cidadezinha, da nossa escola pequena. A escola não ia até o 12º ano, então ela mudou de cidade para garantir nossa educação. Acho, Marina, que quando alguém te leva a sério, você também passa a se levar muito a sério. Isso foi enorme. O resto da história é que realmente vim para cá. Após me formar em engenharia eletrônica, vim para cá, fiz mestrado em engenharia da computação e trabalhei alguns anos como engenheira. Mesmo assim, ainda buscava algo. Eu pensava, isso não é o que eu quero fazer algo mais. E então, sabe, como todo mundo que não sabe exatamente o que quer fazer, eu fui para a escola de negócios e fui para a escola de negócios aqui em Berkeley e me formei literalmente na pior época. Foi logo após a bolha das empresas.com. Meu primeiro emprego após a escola de negócios foi na Siebel Systems. No primeiro dia do meu trabalho, eles demitiram metade da turma. De repente, olharam para mim e disseram, você deveria trabalhar com vendas. E eu pensei, vendas? Ok. Eu não fazia ideia do que eu iria fazer, mas foi assim que comecei em vendas. E então, na década seguinte, trabalhei em empresas como Workday e Dropbox, o que foi uma experiência incrível por ser muito multifuncional por natureza. Então, eu fui de vendas para vendas, estratégia e operações, depois marketing e sucesso do cliente. E então, cheguei à HubSpot em 2020. Foram tempos loucos. Posso dizer que minha carreira começou como engenheira, depois fui para vendas e segui para cargos de contato direto com o cliente. E aproveitei cada momento disso. Adoro que você tenha mudado de tantos cargos em empresas, ainda mais sendo imigrante. Pode contar sobre uma das transições mais difíceis que enfrentou? Como era sua mentalidade na época? Tipo, sim, vou seguir com essa empresa e fazer isso. Bem, mentalidade é uma palavra muito importante, sabe? Porque você precisa ter uma mentalidade voltada para o crescimento para conseguir resolver as coisas. Quero dizer, lá estava eu recém-formada em MBA e trabalhando na área de vendas. Eu tinha, tipo, uma meta. E sabe, Marina, eu olhei ao redor da sala e não havia muitas mulheres asiáticas na equipe de vendas naquela época. E, inicialmente, eu meio que olhei para aquilo e pensei, quem é a pessoa bem-sucedida aqui? E como eu posso me tornar essa pessoa? Acontece que todos eram homens jogando golfe e eram incríveis no trabalho deles, mas também eram extremamente extrovertidos. E eles tinham, tipo, um método para isso. E eu pensei, sabe, eu sou uma engenheira, uma mulher asiática introvertida, e pensei, vou tentar isso. Então eu tentei a abordagem deles, tentei parecer extrovertida, tentei jogar golfe, tentei aprender esportes, nada disso funcionou para mim. Então pensei, não é isso que vou fazer. Então teve um momento em que eu decidi, eu sou tão ruim no que os outros fazem naturalmente.
Então deixa eu fazer o que vem naturalmente para mim. E para mim, eu era analítica, eu pensava profundamente, sabe? Eu gostava de negócios, eu tinha curiosidade sobre os negócios das pessoas, as carreiras das pessoas. E aí eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou realmente ser o tipo de pessoa que faz perguntas profundas sobre a empresa, sobre o negócio deles e o que eles querem conquistar. Então isso foi uma grande mudança e eu comecei a gostar porque estava acessando algo para o qual eu já tinha uma inclinação natural, ao invés de tentar seguir o manual de outra pessoa. E bem no começo da minha carreira eu disse, sabe de uma coisa? Eu preciso me destacar sendo eu mesma, de forma autêntica. Ao invés de tentar me encaixar nesse ambiente, me encaixar no que os outros estão fazendo. E eu acho que isso foi uma grande lição. Eu levei isso comigo. É incrível e serve de lição para todos que ouvem, pois também aconteceu comigo. Você chega no Vale do Silício, que é majoritariamente masculino, né? Na maioria das vezes você pensa, será que me encaixo? Consigo fazer certo como eles? Você ainda sente isso ao entrar em uma sala? Sempre. Eu ainda sinto isso. Eu entro em algumas salas e penso, será que eu consigo fazer isso? E isso é natural, e eu acho que é saudável até, porque na verdade isso te impulsiona a não ficar apenas na dúvida e na incerteza, mas a encontrar um caminho para seguir em frente. Descobri que funciona melhor não perguntar, será que consigo fazer isso? Ou dar conta desse projeto, iniciativa, função ou nova empresa da qual faço parte? Eu sempre começo olhando para o futuro e criando o futuro que eu quero. Então eu sempre penso, tipo, daqui a 3 anos, sabe? E eu digo, ok, com o que eu deveria ficar realmente feliz de ter conquistado? E aí eu começo a trabalhar de trás para frente a partir disso. Então isso acaba com aquela sensação de, será que eu consigo? E realmente faz você se concentrar exatamente no que está tentando conquistar. Depois você mapeia todas as ações, identifica onde gasta tempo e o que realmente prioriza nelas. E então todas as dúvidas meio que desaparecem. Mas, sabe, a verdade é que isso nunca desaparece. Basicamente é focar nos seus objetivos de longo prazo e se concentrar neles, em vez de se comparar. Comparar ou sentir que você é o seu passado. Sabe, o maior aprendizado para mim foi, não olhe para o seu passado para prever o que você quer fazer no futuro. Olhe para o futuro para criar os tipos de padrões que você quer agora. Interessante. Você já teve aquela sensação de pensar, foi o meu passado que me trouxe até aqui? Sim. Então, se eu mudar, talvez eu não seja tão bem-sucedida, porque eu não sei, eu batalhei, fiz isso, aquilo e aquilo outro. Sim, mas às vezes, sabe, as coisas que nos trouxeram até aqui não são suficientes para nos levar adiante no nosso caminho. Então, há momentos em que, se você olhar apenas para o seu manual do passado e para as coisas que funcionaram para você, isso não é suficiente. Não é suficiente para onde você está indo. E por isso, há momentos em que o passado só limita, há momentos em que o passado vai só, sabe, acrescenta dúvidas sobre suas capacidades, não energia para algo que você quer criar. Então, para mim, eu não perco as lições do passado, mas também não me apoio apenas no passado para o meu sucesso futuro. Você simplesmente cria e coloca a sua intenção e o conjunto de ações, e para mim é super prático, Marina. Eu realmente tenho o que quero conquistar, sabe, em 3 anos, e atualizo isso todo ano no final do ano. Eu meio que reflito sobre onde eu progredi e escrevo isso. E eu tenho, 3 principais objetivos, e na maior parte do ano, eu olho para esses objetivos semanalmente e, sabe, será que minha agenda reflete essas prioridades? Estou realmente dedicando tempo para evoluir minhas habilidades e atingir essas prioridades? Então, na verdade, é algo muito prático em relação a onde quero chegar e realmente afasta todas essas dúvidas. E a forma como somos limitadas apenas pelo que já conquistamos no passado... Isso é incrível. Acho que é uma ótima dica para muitas imigrantes. Sim. A gente pensa, eu já fiz isso no meu país. Sim. Mas isso não vai funcionar aqui. Sim. Porque é diferente. Então, Yamini, você fez várias coisas diferentes. Trabalhou com vendas, estratégia e sucesso do cliente. Como você convence alguém de que é boa em algo que nunca fez antes? Como vendas, certo? Sim, acho que tive dúvidas como qualquer pessoa na casa dos 20 ou 30 teria. Eu tive muitas dúvidas. Comecei em vendas e fiz isso por quase uma década, Marina. Depois tive 2 filhos, os 2 com menos de 3 anos, e tínhamos 2 carreiras na família, ambas uma loucura. E eu pensei, isso não é sustentável. Então, o que eu posso fazer com as habilidades que adquiri na última década? Aí eu pensei, estratégia e operações.
Porque eu entendo, sabe, estar na frente dos clientes, eu entendo como os clientes pensam, negociam, compram. E agora eu posso usar isso para, de certa forma, ajudar as empresas a crescer. E onde colocar os recursos certos? Como apoiar os vendedores? Eu consigo fazer tudo isso, então a apresentação foi fácil. Depois que eu fiz isso, percebi que conectar os pontos era uma habilidade extremamente importante. E o que quero dizer com isso é que muitas pessoas pensam de forma funcional. Eu comecei em vendas, agora vou me tornar uma gerente sênior. Vou me tornar diretora, depois diretora sênior, seguindo esse caminho. Isso é bom se você quiser ficar só em uma função. O que também é fascinante é se você consegue conectar os pontos entre várias funções em estratégia e operações. Eu aprendi o quanto era importante o alinhamento entre marketing e vendas nas estratégias deles. Então, ajudei as equipes de marketing, sabe, a conversar com as equipes de vendas para criar estratégias em comum. Então, acho que mais tarde na minha carreira consegui conectar os pontos e trazer insights que as equipes geralmente não percebiam por estarem isoladas, e essa habilidade de conectar os pontos. E eu chamo isso de liderança em zona T. Aprofunde-se em algumas funções e tenha uma visão ampla sobre várias funções. E você precisa ter uma orientação funcional para ter profundidade. Mas depois, mais adiante na sua carreira, tudo se resume a ser uma líder em zona T, conectando os pontos entre várias funções e realmente resolvendo primeiro para o cliente, nem mesmo para a sua função ou para a sua empresa. Primeiro para o cliente, depois para a empresa, depois para a função e por fim para você. E se você tiver esse modelo mental, então novos cargos se abrem e novas oportunidades surgem. Isso é fascinante. Essa virada de pensamento que você citou quando decidiu quero uma carreira sustentável e uma família. Você já se arrependeu de, por ser mãe agora, ter que passar por essa mudança? Sim, claro. Então essa transição não aconteceu facilmente. Quero dizer, todos nós temos dúvidas. Olhando para trás, dá para ver as coisas que funcionaram e as que não funcionaram. Até agora parece uma ótima jogada estratégica. Mas naquela época eu pensava, por que eu é que tenho que, sabe, ficar em segundo plano? Por quê? Talvez essas pessoas que ainda estão só vendendo, elas vão acabar progredindo. E sabe, você está tentando entender a sua vida e não sabe se todas as decisões que você toma realmente vão resultar em algo bom. E essa é a questão de estar na casa dos 20 e 30 anos. Você precisa ter um certo conjunto de princípios sobre o que quer fazer. Eu realmente acho que queria estar presente para a minha família. Eu queria estar presente para meus filhos e fazer parte do tempo que eu estava passando com eles. Ao mesmo tempo, eu não sabia como seria e me arrependi no caminho. Será que estou fazendo a coisa certa, sabe? Será que essa é a decisão certa para mim? E você não sabe? E um pouco de incerteza é algo com que você vai ter que conviver como mãe. Como uma profissional de carreira, lidando com várias carreiras e vários filhos, você simplesmente tem que lidar com isso e é difícil. Não presuma que as pessoas sabem exatamente o que estão fazendo. Está tudo bem se você não souber exatamente cada aposta que faz. Contanto que você saiba quais são suas prioridades em qualquer momento e tenha uma maneira de organizar quais são essas prioridades, isso pode te dar estabilidade. Mas você não sabe se tudo isso vai levar a alguma coisa, sabe? Agora vamos voltar a Yamini e ver como ela guiou a HubSpot na crise. No fim, tudo deu certo para você, né? Você se tornou CEO da HubSpot, primeiro interina e depois efetiva. O que fez o conselho dizer que ela era a pessoa certa? Eu não sei. Mas aqui está o que eu posso te contar sobre essa jornada. Eu entrei na HubSpot em janeiro de 2020. E, inicialmente, Brian Halligan, que era o CEO naquele momento, ele é o cofundador da empresa, um mentor incrível. Ele disse, pode levar o tempo que precisar, converse com os clientes, não precisa mudar nada. Março de 2020 chegou, você sabe o que foi março de 2020? Foi, obviamente, o fechamento do mundo, mas também para pequenas e médias empresas que são a nossa base de clientes que estávamos atendendo, tanta incerteza e tanta rotatividade. E começamos a ver clientes que não sabiam o que fazer, então eles estavam parando seus negócios, empresas fecharam, faliram, tudo isso. Ele me olhou e disse, faça algo, preciso de algo para apresentar ao nosso conselho. Reuni nossa equipe, que tinha uma ótima liderança na organização de go-to-market, era essa equipe que eu liderava. E eu disse,
Ok, vamos nos reunir todos os dias, algumas vezes por dia, de manhã e à noite. E eu quero todas as suas melhores ideias e qualquer ideia maluca que vocês nunca teriam feito antes. Porque não era o momento ou não poderíamos forçar, vamos apenas fazer. Então criamos várias ideias malucas e a lista estava, Marina, realmente insana. Era: pegue seu produto, corte o preço em 75% e dê para os clientes, porque todos eles precisam de ferramentas digitais. Pegue recursos que eram bem caros e torne-os gratuitos, porque agora os clientes precisavam usar marketing digital, eles precisavam vender internamente e oferecer suporte digital, então fizemos tudo isso. Então fomos até o conselho e dissemos que iríamos reduzir o preço em 75%. Vamos pegar muitos recursos e movê-los para o plano gratuito, e então vamos criar um fundo para clientes e chamá-lo de Fundo de Alívio ao Cliente. E qualquer pessoa que sentir que não pode pagar pelos próximos 6 a 9 meses. Vamos dar o benefício da dúvida e usar o fundo de alívio ao cliente para ajudá-los. E o conselho disse: ok, como você vai recuperar esse dinheiro? Eu literalmente disse para eles: eu não sei, essa é a primeira vez, mas vou te dizer uma coisa. Sempre dissemos que nossa estrela guia é resolver para o cliente. Nossos clientes realmente estão nesse ponto em que não sabem o que fazer e nós vamos simplesmente ajudar. E esperamos que essa boa vontade traga algo de volta no futuro. E trouxe mesmo. Então, março foi terrível, abril foi terrível, maio foi terrível. No final de maio, as pessoas começaram a comprar. E aí, junho, na segunda metade de 2020, todo mundo queria obter ferramentas digitais para comercializar, vender, dar suporte e alcançar seus clientes. Pessoas que não tinham sites precisavam de sites. Em 2020 e 2021 foi uma aceleração enorme. E aí você fez essa pergunta. Então, o Brian teve um infeliz acidente de snowmobile em março de 2021. E ele me ligou do hospital e disse: olha, eu preciso de um tempo para me recuperar, então apenas toque a empresa. E eu fiquei tipo: sério, o que eu faço? E ele disse: não estrague tudo. Sem pressão. Sem pressão, não estrague tudo. E não me ligue porque eu realmente preciso me recuperar. E ele realmente precisava desse tempo. E, sinceramente, acho que fazer a coisa certa para os clientes e tomar decisões ousadas quando você não sabe a resposta, mas tem muita convicção no caminho, acho que isso funcionou. Então, quando o Brian voltou em agosto, eu já estava fazendo isso há um tempo. E eu diria que se eu perguntasse a ele agora, se eu perguntasse ao conselho, eles diriam que você tomou atitudes ousadas. E essas atitudes acabaram sendo o melhor para o cliente e também para a HubSpot. E assim construímos confiança suficiente para que você possa continuar executando. Então, sim, tudo se resume a: você tem uma estrela guia? Prioridades de novo. De novo. Sim, um conjunto de princípios nos quais você pode confiar para tomar decisões. E se você consegue fazer isso, sabe, se precisar decidir em 5 minutos, 5 dias ou rapidamente, consegue usar esses primeiros princípios para isso. E então, você consegue assumir um pouco de risco para ter um ponto de vista e realmente fazer isso acontecer. E se você consegue fazer isso, então as oportunidades realmente aparecem. Sou muito grata, é realmente um privilégio liderar uma empresa como a HubSpot desde então. De novo, voltar aos seus princípios, ter uma estrela guia, ter um grande objetivo em mente e agir a partir disso. Sim. Então, do ponto de vista operacional, ser essa empresa com foco em IA, o que isso significa para o seu dia a dia? Eu realmente acho que, por causa da IA, estamos construindo as coisas de forma diferente, estamos vendendo e oferecendo serviços aos clientes de maneira diferente e estamos trabalhando de forma diferente. Este ano, e estávamos conversando que, em 2025, este ano, 95% dos códigos que nossas equipes de engenharia entregaram foram feitos com o assistente de IA. Se você comparar com 2023, nós realmente estávamos escrevendo códigos manualmente. Então, isso exige uma mudança bem grande, tanto cultural quanto tecnológica, em relação a como construímos produtos, e essa é a mudança que fizemos. E então, como fazemos o marketing? Vendemos e damos suporte aos clientes. Grande parte da prospecção que fazemos é com dados de intenção, além de inteligência artificial. Nossas representantes, quando vão conversar com nossos clientes, têm acesso à inteligência das últimas 100 conversas que tiveram com clientes semelhantes.
Quais objeções elas devem esperar, com quem estão falando, tudo isso está ao alcance das mãos delas. Mudamos de fato a forma de interagir com clientes e de trabalhar internamente. Quando pensamos sobre o trabalho, pensamos no que pode ser automatizado com IA, no que pode aumentar a produtividade das equipes e em como podemos fazer as coisas melhor. Então, veja, eu acho que, em algum momento do ano passado, houve esse debate de que IA é só sobre eficiência, que vai cortar empregos, e que tudo se resume à eficiência. Nós, da HubSpot, tínhamos outra visão. Dissemos, esse é o caminho do futuro, então todo HubSpotter deve aprender. E nós precisamos usar essas ferramentas nós mesmas. Precisamos experimentar muitas dessas ferramentas para que possamos ter muita convicção quando nos comunicarmos com os clientes. Então foi mais uma questão de inspirar o time a aprender e assim atender melhor os clientes. E vou te contar, as pessoas me mandam mensagens no Slack dizendo: olha o que eu criei, aqui está uma demonstração. E elas realmente ficam animadas em aprender. E quando você cria essa cultura de aprendizado, crescimento e experimentação, aí sim você consegue ser uma empresa IA First ou IA Native. Você realmente mudou sua forma de trabalhar. E isso é o que importa. Sim, e eu gostei de como você mencionou isso e estou sentindo isso agora. Tipo, no ano passado, todas as manchetes diziam: a IA vai tirar seu emprego. Mas a gente usou as ferramentas, né? Não está realmente tirando nosso emprego. Está tornando tudo mais fácil, está nos deixando mais eficazes, nos dá mais contexto. Sim. Ainda não vi uma ferramenta que faça tudo de ponta a ponta, sem que eu ou minha equipe precisemos conferir. Totalmente, totalmente. Quero dizer, 2 anos atrás, eu saía do aeroporto de São Francisco até em casa. Eles diriam, contrate um agente de IA. Acho que isso ainda existe, mas menos. Você já... É menos, né? É menos. E agora, nossa perspectiva tem sido que o futuro é híbrido. Sim. Vai ser humanos e agentes juntos, aproveitando toda a inteligência que agentes e IA podem oferecer, nos tornando muito mais produtivos e realizando trabalhos de maior valor, e quando fazemos isso, a produtividade geral dentro da organização aumenta. Mas também conseguimos transformar isso em benefícios para os clientes. Então, acreditamos que o futuro é híbrido, com humanos e IA trabalhando juntos. 100%, sim. E eu me lembro que o outdoor dizia: pare de contratar humanos, contrate a gente, algo assim. Exatamente. Uma startup. Eu fico tipo... Eu tenho uma foto disso. Eu tirei essa foto. Sim, eu tenho várias fotos. Meu público ficou enlouquecido quando viu isso. Se você estivesse aconselhando um empreendedor agora, o que diria sobre uma funcionalidade de IA? Eles devem integrar aos processos para experimentar o poder da IA. Então, o conselho que eu daria é: não comece com uma funcionalidade de IA. Comece pelo seu negócio. Qual é o maior problema que você está tentando resolver? Comece por aí e por que você não conseguiu resolvê-lo. E quando você começa por aí, você identifica os casos de uso certos para aproveitar a IA. O que está acontecendo é que as pessoas ficam tipo: use IA para isso e use IA para aquilo. E quando converso com clientes, sempre pergunto: no próximo ano você quer crescer? Qual é o maior obstáculo para o seu crescimento? E eles dizem algo como: não temos leads suficientes no topo do funil. Ótimo, use IA. Qual é o seu prompt? Para gerar leads no topo do funil com uma personalização melhor. É por aí que você deve começar. Ou eles vão dizer: eu já contratei vendedores suficientes, eles só não são produtivos e eu quero torná-los mais eficientes. E o processo de negociação está quebrado. Eu não tenho visibilidade suficiente. Comece por aí. Use a prospecção para melhorar o nível de informações de intenção que você pode obter. Assim, seus representantes podem abordar mais contas no momento certo. Então, o que eu recomendo é: se você é uma empreendedora, se você é uma construtora, se você está liderando a estratégia de uma empresa, comece pelos maiores problemas e depois procure oportunidades para recursos de IA. Não faça o contrário. Caso contrário, você passa horas testando ferramentas sem saber qual deveria ser o KPI. Exato. Qual é a métrica que torna essa ferramenta bem-sucedida? Exatamente. Se não resolver um problema real... Exatamente. Comece com um problema. Gosto disso. Atualmente, ao contratar na era da IA, quais 2 ou 3 habilidades você busca em um candidato? Sim, isso mudou bastante. Sim. E a forma como eu colocaria isso? Estamos procurando exploradoras e vou te explicar o que isso significa. Eu acho que está acontecendo uma mudança fundamental com a IA.
onde nem todo mundo sabe exatamente como ir do ponto A ao ponto B. Sabe, se você soubesse exatamente, pense neles como leitoras de mapas, certo? Você sabe onde estão os pontos A e B, lê o mapa, segue as instruções de quem já descobriu o caminho e chega ao destino. Era isso que fazíamos porque tínhamos manuais que funcionavam e era muito claro seguir o manual. Hoje, com a IA, não existe um mapa. Então você precisa se sentir confortável em ser uma exploradora. E existem algumas habilidades que são importantes. A primeira é que você precisa ter quase uma mentalidade de cientista. E eu procuro pessoas que se sentem à vontade para experimentar, criar uma hipótese, provar se a hipótese está certa ou errada, em vez de dizer que existe um caminho definido, certo? Gostar de experimentar, agir rapidamente, ter uma hipótese e provar se você está certa ou errada. Essa é a habilidade número 1. E eu procuro exemplos de quando elas fizeram isso ou como elas se sentem à vontade com isso. Essa é a principal coisa que eu procuro. A segunda é essa paixão e curiosidade de se aprofundar no trabalho. O que está acontecendo é que, para a IA ser eficaz, você precisa estar próxima da base. Você precisa identificar quais partes do fluxo de trabalho estão com problemas e quais podem se beneficiar da IA. É importante estar próxima da base. Converso com clientes e também fazemos caminhadas Gemba para observar o uso de tecnologias. Eu procuro pessoas assim que estão bem próximas da base, próximas do processo, que realmente podem fazer mudanças. Esse é o segundo ponto. E o terceiro é realmente, sabe, o que eu diria que é curiosidade e orientação para o cliente. Mais uma vez, meu foco tem sido, não se esqueça da IA. Use-a para resolver algo para seus clientes. Você pode ser curiosa e fazer as perguntas certas aos clientes para obter o resultado certo. E se você tiver a capacidade de experimentar, a capacidade de se manter próxima do trabalho, a capacidade de se manter curiosa, então você realmente vai prosperar no mundo da IA. Se você está presa ao seu manual, se você se sente muito confortável em ir do ponto A ao ponto B em um caminho que outra pessoa prescreveu, então você simplesmente não terá sucesso no mundo da IA. É isso que eu estou procurando. Sim, totalmente. Você sente que ainda está olhando para a formação delas ou isso é menos importante agora? Quero dizer, não, acho que nunca olhei apenas para a formação, porque isso é só uma coisa, certo? E é importante ser tecnicamente qualificada, sabe? Se você está desenvolvendo um produto, precisa ter a capacidade básica e tudo mais. Mas a formação é só parte do quadro, são todos esses intangíveis que eu estou procurando. Você ainda acha que as pessoas devem buscar ensino superior? Ou... Sabe de uma coisa? Esse é um assunto muito polêmico, mas eu sou totalmente a favor da educação. Sim. Acabei de deixar meu filho na faculdade para o primeiro ano. Há cerca de 4 anos, ele decidiu cursar ciência da computação e matemática e manteve essa escolha. Agora está estudando essas áreas. E todos os nossos amigos diziam, isso é tão errado, você não deveria mandar ele estudar ciência da computação, programação já era. E eu dizia sim, mas quem falou que ciência da computação, matemática ou áreas assim são só sobre saber programar? É sobre como você pensa, como você aprende, como você resolve problemas. E, curiosamente, quando me formei na escola de negócios, agora estou entregando minha idade, faz algumas décadas, não existia o cargo de diretora de experiência do cliente. Foi isso que acabei me tornando. Não existia esse cargo. Então, a cada década, conforme as coisas evoluem, novos cargos vão surgindo. Você nem consegue planejar um cargo que vai existir daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, às vezes nem daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos. Mas o que você pode fazer é aprender a pensar, aprender a dividir problemas e resolvê-los, e aprender a fazer perguntas. E se você conseguir fazer essas coisas, então, a educação realmente vale a pena. E é mais ou menos isso. Eu disse para o meu filho, sim, você deve fazer tudo isso, o que quiser. Mas também aprofunde-se. Se ele quiser fazer pós-graduação ou ir mais fundo, eu apoiaria totalmente. Apenas aprofunde-se em uma área, não se espalhe. Apenas vai explorar. Sim, aprenda a aprender. Exatamente, exatamente. Existe algum método de tomada de decisão que você segue como CEO e que alguém poderia aprender com você? Essa é difícil, realmente. Primeiramente, em um cargo de CEO, em um cargo de liderança no C-Level, só chegam até você as decisões mais difíceis. Às vezes, quem começa na liderança ou está no C-Level pensa,
meu Deus, são todos problemas difíceis. E eu respondo, sim. Esse é o seu trabalho. Muitos problemas difíceis vêm até você. Eu realmente acho que você precisa ter um conjunto de princípios que você meio que procura, no nosso caso, na HubSpot. Na minha filosofia, sempre busco ter uma estrela guia para o cliente. Esse é um dos meus princípios. Acho que o segundo, provavelmente, é equilibrar o curto prazo com o longo prazo, o que muitos líderes acham extremamente difícil de fazer. E você precisa ser capaz de equilibrar a tomada de decisões de curto prazo com as de longo prazo. E precisa ser capaz de definir uma visão para um prazo um pouco mais longo. É um equilíbrio. Eu não acho que seja um modelo de tomada de decisão fácil. É um equilíbrio de algumas coisas que você precisa fazer que dão resultados imediatos. Algumas coisas exigem visão para prever como se desenrolarão nos próximos anos, e seu trabalho é equilibrar isso. É interessante, mas também é como tomar decisões quando há tanto medo, né? Quando se tratou da Covid, né, o lockdown e depois a IA. Algo que, te acalma? Você diria que isso é o seu guia principal? Sim. Primeiro de tudo, agir a partir do medo nunca é um bom lugar para se agir. Você vai tomar decisões ruins agindo a partir de princípios, estando fundamentada em um certo conjunto de princípios, mas também em certas formas de agir, com altos e baixos suficientes. Isso é importante. Então, eu acho que, para mim, eu realmente acredito que pausas claras, onde estou pensando em outra coisa, são importantes. Sabe como falam sobre o desempenho máximo dos atletas? Quando você está em fluxo, quando está no auge do desempenho? O que poucos comentam é que eles têm um descanso profundo. E você não pode operar no auge do desempenho. Não pode tomar decisões no seu melhor nível sem ter formas claras de se centrar. Para mim, são como rituais que eu tenho, toda noite, entre 5h30 e 6h30, eu tiro 1 hora de folga. E eu ouço música. Eu ouço podcasts. Eu escuto algo que não está diretamente relacionado ao meu trabalho e isso me desconecta. E aí eu realmente tiro, pausas claras, seja férias com a família ou algo assim. Mas eu acho que a gente subestima o impacto das coisas que nos aterrissam. Que fazemos, especialmente como imigrantes. Porque todas nós queremos trabalhar mais e chegar ao próximo objetivo. Foi assim que fomos criadas. Mas você precisa reconhecer que o desempenho máximo vem através de altos níveis de descanso e, você precisa ser capaz de fazer os dois. E para mim essas práticas me deram base. Quero dizer, eu tomo decisões melhores quando durmo 7 horas, sabe? Sim. Eu tomo decisões melhores quando tenho um certo nível de clareza, depois que faço yoga ou meditação. E esses momentos são tão importantes quanto os dias em que passo me esforçando. Eu adoro isso. Sim, se alguém ouviu isso. E também eu quero te fazer essa pergunta, porque você falou muito sobre princípios. Como você chega a eles? Que perguntas faz para si mesma? Há alguma pergunta que pensa que deve fazer para criar princípios e tomar decisões melhores? É uma pergunta muito boa. Eu acho que, para mim, a prática da reflexão funcionou ao longo dos anos. Eu sempre fui introspectiva, um pouco crítica comigo mesma, provavelmente a pessoa mais crítica comigo mesma, e conforme eu reflito, e você sabe, eu sou super crítica comigo mesma, eu sempre fico pensando o que eu aprendi com isso e o que eu faria diferente. E eu uso todo ano como um período de reflexão para pensar o que eu aprendi e o que eu levaria disso. E ao longo do tempo, se surgir um padrão de que toda decisão, se você colocar o cliente em primeiro lugar, sempre vai ser a decisão certa. Isso acontece porque você reflete sobre o que deu certo e o que não deu. E para mim, ter o hábito da introspecção e realmente pensar sobre o que eu aprendi com a experiência deste ano, o que funcionou, o que não funcionou, o que eu levaria daqui para frente. Isso revelou padrões tanto pequenos, no sentido de tomar decisões rápidas dentro do negócio, quanto também decisões bastante grandes e baseadas em princípios. Eu adoro isso, é incrível. E sinto que você também pode usar IA para isso. Eu tenho usado IA para fazer brainstorm. Tenho feito muitos brainstorms de decisões com IA. E agora eu posso simplesmente fazer perguntas. Que conselho você me daria há 6 meses, considerando todos os problemas que enfrentamos juntos? E foi muito claro. Isso é incrível. Isso é o que você prioriza, isso é com o que você luta, isso é o que você deveria estar fazendo. Aí está.
Eu não fiz isso, sabe? Eu meio que criei um estilo pessoal para IA, onde eu falo sobre o tom e quais são os meus valores. Mesmo quando eu escrevo, né, eu penso assim, sabe? Eu não quero enrolação, eu quero uma comunicação direta e sincera. A comunicação precisa parecer humana, sabe? Sem ofensa, IA, eu não quero, tipo, palavras aleatórias e vagas. E eu deixo tudo isso claro, e eu acho que, com o tempo, ela aprende. Mas, sabe, agora eu estou curiosa. Eu vou tentar usar muito mais dos meus princípios enquanto tomamos decisões. Sim, eu aprendi isso com Mustafa Suleyman. Ele me disse que toda noite conversa com a IA dele, tipo, refletindo sobre o dia, basicamente documentando, mas com a IA. E assim, a IA entende o processo de tomada de decisão. O que deixa ele triste, o que deixa ele feliz. Da próxima vez que ele tiver dúvida, a IA já traz anedotas do passado, como: você fez isso, sentiu aquilo. Então, é assim que deveria lidar. Acho isso genial. Adoro essa prática. Vou tentar fazer as reflexões, mas não diariamente. Você provavelmente pode fazer em 5 minutos. Mesmo semanalmente se envolver decisão com IA, considero uma ótima prática. Eu adoro. Você pode dar conselhos para alguém ou para si mesma? Sim. Para uma versão de mim mesma de 21 anos chegando aos Estados Unidos, mas na era da IA? Ok. Primeiro de tudo, eu estou feliz por ter chegado quando cheguei, porque agora tem muita coisa para lidar. Quais carreiras vão sobreviver, quais não vão, quais empregos, o que eu devo estudar e, sabe, será que os empregos de nível inicial vão desaparecer? Tem muita incerteza agora. Então, na verdade, eu fico feliz de ter vindo para cá nos anos 90, quando vim, e eu aprendi tanto. Mas sobre o conselho, eu realmente acho que a gente começou a conversa, Marina, falando sobre sentir incerteza em relação às decisões e carregar muita ansiedade sobre o futuro. Quero dizer, você vem para cá como uma imigrante de primeira geração e você vem como mulher e olha para os ambientes em que está. E existe uma quantidade enorme de: será que eu vou conseguir, sabe? Será que essa decisão está certa? Será que estou indo pelo caminho certo? Existe uma ansiedade diária, e eu me acalmaria se pudesse voltar e dizer: você vai sentir algum nível de ansiedade, mas, sabe, aproveite muito mais a jornada. E se você tiver certos princípios que usa no seu processo de tomada de decisão, você vai ficar bem. E eu acho que havia muito mais ansiedade em mim, sabe, no começo da minha carreira. E eu diria, sabe de uma coisa? A vida vai se resolver. Confie em si mesma, basicamente, certo? Porque todas nós temos muita confiança em nós mesmas, especialmente na casa dos 20 anos. Isso mesmo, é isso mesmo. Minha última pergunta seria: Tudo bem. você pode falar com pessoas que sentem que estagnaram em suas carreiras ou em seus negócios? O que elas deveriam mudar agora para começar a crescer? Pergunte a si mesma 5 vezes: por que você estagnou? Por que algo não está funcionando para você? Por quê? Faça 5 perguntas de por quê, e seja curiosa sobre qual é o motivo. E é isso que vai te levar a algo, sabe, incremental a partir de onde você está. Muitas vezes as pessoas aceitam respostas superficiais, tanto delas mesmas quanto do nosso negócio, e ficam presas onde estão, em vez de realmente se aprofundar e tentar chegar ao fundo da questão: por que estou nesse platô? Bem, porque eu não sei o que fazer com o meu trabalho. Por que, sabe, esse trabalho faz você se sentir presa? Bem, porque eu não estou aprendendo tanto, porque eu não tenho os problemas certos para focar. Por que você não tem os problemas certos para focar? Algo como: vá cada vez mais fundo no porquê, e a resposta vai estar bem ali. E a resposta vai ser parte de você se aprofundar e entender por que você está presa. Ser honesta sobre essas respostas é difícil, pois às vezes não queremos ouvi-las. Você pode estar conduzindo um negócio sem futuro por falta de mercado. Às vezes a gente não quer aceitar aquela resposta honesta que sabemos na nossa mente, sabemos no nosso íntimo que é a resposta certa, mas não queremos aceitar. É preciso coragem para aceitar e fazer a mudança necessária na vida pessoal ou nos negócios. Talvez você perceba que sua carreira não condiz com seus princípios ou seu verdadeiro norte. Sim, exatamente. Muito obrigada, Yamini.
Foi esclarecedor e aprendi muito. Após essa entrevista, vou conversar com minha IA sobre meus princípios. Precisamos defini-los e traçar metas para os próximos 3 anos. Pronto, muito obrigada. Eu realmente apreciei essa conversa. Obrigada.